Amigos e camaradas, neste fim de semana, no domingo, inicia-se a campanha oficial da eleição para a Assembleia da República. Entramos na derradeira fase desta importante e decisiva batalha eleitoral para o futuro imediato do país, da vida do nosso povo. Eleições que são uma grande oportunidade para que todos os que aspiram a uma vida melhor expressem a vontade de avançar com a CDU e o seu reforço na solução dos problemas e dos do país. Temos razões para travar esta batalha com grande confiança na possibilidade de reforço na CDU. Confiança pelo apoio que sentimos por onde andamos e por onde passamos, e que a festa do Avante recentemente realizada também traduziu no que significou de adesão, de participação, de entusiasmo, de simpatia pela CDU. Manifestada por milhares e milhares de portugueses que nos honraram com a sua presença. Confiança porque estamos nesta batalha eleitoral de cabeça erguida e com a consciência do dever cumprido ao serviço dos trabalhadores do povo deste distrito de Lisboa e do país. Em 2015, travámos e vencemos com a luta dos trabalhadores e do povo e o decisivo contributo do PCP, uma dura batalha para pôr fim a uma violenta ofensiva contra os trabalhadores e as massas populares. Conseguiu derrotar-se esse governo de má memória do PSD e CDS e travar a continuação de um brutal programa de agressão, exploração e empobrecimento nacional que PS, PSD e CDS tinham concertado com o FMI, a União Europeia e o BCE. Hoje precisamos de travar e vencer uma nova batalha, a da criação de condições para continuar a avançar e impedir que se volte para trás. Avançar de forma decidida na solução dos principais problemas do país, que permanecem adiados. Avançar no aprofundamento da melhoria dos direitos e das condições de vida dos trabalhadores e das massas populares e afastar os perigos de qualquer pretensão de regresso às políticas de empobrecimento e agravada exploração. É esse o grande desafio que temos pela frente. E isso exige reforçar e reforçar bem a CDU. Apresentamos-nos em Lisboa com uma lista de homens, mulheres e jovens com provas dadas na luta pelos direitos, pelo desenvolvimento, pela defesa daqueles que vivem e trabalham neste distrito e à qual se acrescenta a mais-valia de um profícuo e reconhecido trabalho realizado na Assembleia da República pelos deputados da CDU eleitos por este círculo eleitoral. Sim, temos uma lista para servir os trabalhadores e as populações, tal como temos uma política com soluções e propostas para dar resposta aos problemas nacionais e do Distrito de Lisboa e todo um trabalho realizado nesta legislatura. Nestes 4 anos, viu-se bem quem avançou com importantes medidas e soluções para resolver problemas dos trabalhadores e das populações. Foram os partidos que integram a CDU, foram as forças da CDU e os seus deputados que fizeram a diferença com a sua iniciativa, com a sua proposta e firme ação para repor direitos e rendimentos, mas também para garantir a consagração de novas conquistas. 4 anos que mostraram que valeu a pena lutar e a ação e intervenção do PCP, do PEV, das forças da CDU. Não foram 4 anos fáceis, foram 4 anos de ação e luta. Foram 4 anos vencendo resistências internas, ameaças e pressões externas vindo dos grandes interesses económicos e das forças políticas que o servem. 4 anos que mostraram, logo no primeiro momento, quão falsas eram as recorrentes campanhas que fazem crer que as eleições legislativas são para eleger primeiro-ministros ou que é decisivo é saber qual o partido mais votado para governar, diminuindo e subalternizando o papel do deputado e da Assembleia da República
porque isso sempre conveio ao PS e ao PSD e ao grande capital que representam e que hoje continuam a jogar no fomento da bipolarização da vida política para eternizar a política direita que serve os seus interesses. Hoje, pela experiência vivida, muitos mais portugueses reconhecem e sabem que é da composição da Assembleia da República que dependem as soluções políticas e institucionais e quão importante é ter deputados vinculados e identificados com os interesses dos trabalhadores e do povo, como são os deputados da CDU. O balanço ao trabalho realizado nesta legislatura pelas forças da CDU mostra uma intervenção sem paralelo. Muitas medidas que os trabalhadores e a maioria dos portugueses reconhecem como positivas têm a marca da iniciativa e do voto dos partidos da CDU. Sim, foi da bancada do PCP, do Partido Ecologista aos Verdes, que surgiu intensa atividade também com propostas inovadoras na procura de solução de novos e velhos problemas. É vastíssimo o rol das medidas com a contribuição decisiva do PCP e do PEV. Medidas que vão da reposição e valorização dos salários e do aumento das reformas, ao desagravamento do IRS para salários mais baixos e intermédios, que vão da valorização das prestações sociais e do abono de família, à valorização das longas carreiras contributivas, da garantia dos manuais escolares gratuitos ao reforço da redução das taxas moderadoras na saúde e dos preços dos medicamentos, do descongelamento das carreiras e de valorização remuneratória dos trabalhadores da administração pública, da eliminação do pagamento especial por conta para pequenos e médios empresários, à concretização do passo social intermodal, luta muito difícil, luta muito prolongada. Luta que não terminou porque há muito a fazer neste domínio para assegurar o direito à mobilidade das populações. Muitas outras ficaram pelo caminho, como o reforço de 5,25 milhões de euros para a Transtejo e Soflusa, para a manutenção das respectivas frotas ou acesso à reforma por inteiro e sem penalizações a todos os trabalhadores com 40 anos de descontos. A contabilização integral do tempo de serviço na administração pública, o fim das propinas, a revogação das taxas moderadoras na saúde, a dispensa gratuita de medicamentos genéricos aos doentes com mais de 65 anos, entre muitas outras, porque o PCP, a CDU e a luta não têm ainda a força necessária para os trazer à luz do dia. Sim, tudo o que é avanço, tudo o que é medida positiva a favor dos trabalhadores e do povo tem a marca do PCP e do PEV, dos partidos da CDU. Avanços conquistados a pulso, muitos do que se conseguiram não estava no programa do PS. E para avançar foi preciso ultrapassar muitas e fortes resistências. Nós estamos convencidos que o povo do Distrito de Lisboa reconhecerá quão importante e útil tem sido o trabalho dos deputados da CDU. Um percurso de avanços que não se avalia apenas pelo valor do que se conquistou, mas pelo que significou de contenção na evolução de um preocupante trajeto de governação do país, que há anos se vinha impondo ora pela mão do PS, ora do PSD e CDS, e que explica a existência de profundas desigualdades no país e os níveis elevados de exploração do trabalho. Sim, camaradas, às vezes ouvimos alguns a trocar estes avanços, estas conquistas, como uns trocos. Já ouvi esta expressão. Pois, camaradas, só quem não compreende o valor das alterações, de muitos direitos que pareciam perdidos para todo o sempre e que hoje estão em vigor porque nós lutamos por eles. E só quem tem muito e vive bem é capaz de desvalorizar estes avanços na vida dos trabalhadores e do povo português.
Camaradas, a moda das contas certas parece que pegou nesta campanha eleitoral e serve para todas as mistificações. Nestes últimos dias de pré-campanha, não há debate onde participem aqueles que governaram o país nas últimas décadas com contas erradas, com a vida do povo, que não se apresentem como os garantes das contas certas e do rigor e a prometer com elas futuros risonhos. Um debate onde todos acham que as contas certas são as suas e que a dos outros são contas para enganar. Na verdade, uns e outros têm para apresentar as contas do costume. Falam de contas certas, mas não estão a pensar acertar as contas com o país e com o povo. Estão a pensar apenas com Bruxelas e o grande capital. Falam como se apresentassem soluções alternativas e não apenas variantes do mesmo modelo imposto pelos cegos e anacrónicos critérios do euro e da ditadura do déficit e imposições da União Europeia. Sim, camaradas, as contas que dizem ter certas não são contas para avançar como é preciso e que os problemas do país já muito reclamam, mas as contas marteladas do déficit zero no orçamento, deficitárias no Serviço Nacional de Saúde, na escola pública, nos transportes, na habitação, lá onde precisamos de ter as contas certas e não temos, mas também deficitárias no investimento para garantir um crescimento económico mais substancial e por essa via diminuir o déficit. Deficitária nos salários, nos direitos sociais e laborais, na resposta aos problemas sociais prementes. Tem sido em nome das tais contas que se corta em tudo para garantir a tempo e horas, e aí sim, certinhas as contas com a banca. Já lá vão 20 mil milhões de euros para cobrir os seus desmandos, para encher os bolsos da especulação financeira com os largos milhares de milhões anuais de juros da dívida que abdicaram de renegociar, os muitos milhões de rendas excessivas da energia, dos benefícios fiscais, de toda a ordem, aqueles que já muito têm e tudo podem. São necessárias contas certas, camaradas, mas certas e com justiça, certas e com perspectiva de desenvolvimento, certas e sem compadrios ou submissão aos grandes interesses. Essas são as nossas contas certas, aquelas que ao fim do mês os portugueses têm direito a ter porque trabalham para isso. Caso contrário, não são contas certas, são contas erradas para o povo e para o país. Sim, precisamos de contas certas e não contas para iludir a realidade. Contas a torturarem os números até eles dizerem o que convém, como temos vindo a assistir, por exemplo, em relação à evolução da precariedade e com isso adiar a verdadeira resposta a este grave problema social. Ao contrário do que se afirma, os níveis de precariedade no mercado de trabalho não pararam de crescer e vão crescer mais com as leis laborais do governo do PS e recentemente aprovadas com a conivência do PSD e CDS, designadamente o alargamento do período experimental para 180 dias, abrindo uma nova porta para a generalização da precariedade e outras disposições para negar direitos e o futuro aos jovens trabalhadores e aumentar a exploração. E é por isso que a nossa luta pela implementação de um Plano Nacional de Combate à Precariedade e ao Trabalho Ilegal, com o objetivo de assegurar o princípio de que a um posto de trabalho permanente corresponde a um contrato de trabalho efetivo, mantém toda a atualidade e premência. Tal como é necessário continuar a luta pela revogação das normas gravosas da legislação laboral, nomeadamente quanto à caducidade da contratação coletiva, à desregulação dos horários e à precariedade
incluindo o período experimental. Sendo certo que os trabalhadores não vão desistir da luta pela revogação de tais normas gravosas, as que lá já estavam, nomeadamente as relativas à contratação coletiva e as que foram agora acrescentadas, daqui reafirmamos o compromisso de sempre do PCP com os trabalhadores e apelamos ao desenvolvimento da sua luta para que no dia 6 de outubro, nas eleições legislativas, terá no seu voto na CDU a forma mais eficaz para a defesa dos seus interesses e direitos, para que no dia 7 de outubro estarmos em condições de avançar, de travar todos aqueles que querem pôr os direitos e condições de vida dos trabalhadores a andar para trás. E os riscos de andar para trás existem. E se estão bem patentes na natureza das opções tomadas nas leis laborais recentemente aprovadas, elas não ficam por aí. Atente-se nas práticas e tendências da governação dos últimos meses e ao posicionamento parcial do governo do PS nos conflitos laborais a favor do patronato, ou nos projetos de revisão constitucional e de alteração às leis eleitorais, que aí estão na forja para fazer maiorias governativas com minorias de votos. Observe-se como hoje acenam com o espantalho de uma nova crise para justificar a recusa das medidas para resolver os problemas dos trabalhadores e das populações, e como o PS agita o espantalho dos excessos e da estabilidade, a pensar já como é que se pode andar para trás no que se avançou e encontrar pretextos para voltar à velha política que sempre o acompanhou. Veja-se com atenção a declaração política do Grupo Parlamentar do PS, feita na Comissão Permanente da Assembleia da República, no passado dia 11, a justificar e a reclamar a pretensão do PS a governar sem empecilhos. Desse barato, em tal declaração, e a usurpadora pretensão do PS de se apoderar em exclusividade dos avanços e da recuperação de direitos e rendimentos conseguidos na legislatura, mas é significativo e não pode passar em branco, sem questionamento, para todos aqueles que viram as suas vidas dar um passo em frente, por mais pequeno que fosse, essa sua pretensão a governar sem empecilhos, porque ela é reveladora dos seus planos para a frente. Sim, camaradas, porque é que aspiram a governar sem empecilhos? Nós respondemos, porque não criam e ainda aceitam mal e resistem à reposição de direitos e rendimentos, porque não criam e aceitam mal resistir à valorização dos salários e das reformas, porque não criam e aceitam mal e resistem a dar prioridade ao investimento para melhorar serviços que o povo precisa, porque no centro das suas opções estão interesses dos grandes grupos económicos e não na vida das pessoas e do próprio país. Estão os compromissos assumidos com Bruxelas de dar prioridade ao déficit, aos acelerados ritmos de pagamento da dívida, mesmo que isso signifique continuar a andar para trás na vida das pessoas. É por isso que o voto na CDU é tão importante e decisivo. Não para ser empecilho, mas sim um voto que conta para não deixar o PS de mãos livres para praticar a velha política com ou sem PSD e CDS, o voto que decide a sério de uma outra política. Está cada vez mais claro no que está em causa na vida política nacional é a escolha entre dois caminhos. Avançar no que se conquistou e responder aos problemas do país dando mais força à CDU ou andar para trás. Para a CDU, o desenvolvimento do país é inseparável da elevação das condições de vida dos trabalhadores e do povo e dos seus direitos. Por isso, Portugal precisa de encetar um novo rumo com outra política em ruptura com a política de direita.
O país não está condenado a ser uma cotada dos grupos económicos, das grandes multinacionais. Estamos nestas eleições apresentando uma política com soluções para os problemas nacionais, soluções para dar resposta aos problemas que urge resolver para assegurar o futuro do país e o seu desenvolvimento. Assumimos como questão decisiva para o país a necessidade de valorizar direitos e salários dos trabalhadores, o aumento geral dos salários, incluindo o salário mínimo nacional para 850 euros, uma emergência nacional por uma mais justa distribuição da riqueza, para a dinamização da economia nacional, para fortalecer a segurança social e assegurar melhores pensões no futuro. Sim, camaradas, já ouvimos alguns hipocritamente a dizer 850 euros é impossível para as pequenas e médias empresas. Ora, o problema das pequenas e médias empresas não é esse. O problema das pequenas e médias empresas é o facto de viverem fundamentalmente do mercado interno e que, se os trabalhadores e o povo não tiverem poder de compra, não lhes compram e as suas pequenas empresas acabam por ir à falência ou ver a sua vida complicada. É preciso valorizar quem trabalha e quem trabalhou. É necessário garantir o aumento do valor real das pensões, com um mínimo de 40 euros ao longo da legislatura, assim como o direito à reforma por inteiro e sem penalizações dos trabalhadores com 40 anos de descontos e a reposição da idade de reforma aos 65 anos. É preciso avançar com o reconhecimento integral do tempo de serviço prestado para efeitos de progressão da carreira da administração pública, de que são exemplos os professores, os militares, os funcionários judiciais, os profissionais das forças do serviço de segurança. É preciso avançar e queremos avançar. Avançar decididamente com a nossa proposta de creches gratuitas para todas as crianças até aos 3 anos. Avançar na ampliação da proteção social com a reforma do sistema de segurança social público, capaz de assegurar a universalização e a majoração do abono de família e do reforço das prestações sociais. Avançar na valorização e capacitação dos serviços públicos que precisam de mais meios e da contratação de milhares de profissionais. Mais meios, mais profissionais para o Serviço Nacional de Saúde. Uma política que no plano da saúde dê resposta à eliminação das taxas moderadoras, que assegure a dispensa gratuita nas unidades de saúde do SNS e nas farmácias dos medicamentos para os doentes crónicos, para as famílias com carência económica e para doentes com mais de 65 anos. Que avance na ampliação e capacitação multidisciplinar da rede pública de cuidados paliativos, aumento do número das equipas de cuidados que assegurem o apoio domiciliário, o reforço dos apoios a cuidadores informais. Queremos avançar na melhoria da capacidade e qualidade e da substituição do transporte individual pelo coletivo. É necessário um plano nacional de investimento do transporte público, visando a recuperação e aquisição urgente de comboios, navios e autocarros. Avançar uma justa política fiscal baseada na efetiva taxação do grande capital, na redução dos impostos sobre os trabalhadores e dos impostos indiretos. Queremos avançar com a redução da taxa do IVA e da energia para 6%. Queremos um país a produzir mais, sobretudo aquilo que hoje temos que importar, com uma política que assegure o apoio necessário às micro, pequenas e médias empresas, que combata os abusos dos grupos monopolistas e a predação por parte do setor financeiro e desenvolva o controle público e a dinamização das empresas estratégicas, que assegure no imediato a criação de um regime do IVA de caixa para os micro, pequenas e médias empresas, com pagamento após boa cobrança. Queremos um país a avançar na efetivação do direito à habitação.
Queremos no imediato a eliminação do balcão de despejos e a garantia do arrendamento com fixação de um período mínimo de 10 anos para novos contratos. E avançar com mais apoios substanciais ao arrendamento jovem. Há uma resposta pública que tem que ser dada, dinamizando a construção de habitação pelo Estado e a reabilitação urbana. Queremos um país que não tolera a violência sobre as mulheres, nem com os mais trágicos desfechos de violência doméstica. Queremos um país reforçado de medidas de prevenção da violência, adoção de medidas de proteção das vítimas e da melhoria das condições de vida das famílias, dotação para os meios necessários dos serviços destinados a dar resposta às mulheres em contexto de violência doméstica. Queremos avançar e valorizar a produção e fruição culturais, assumindo esse grande objetivo de alcançar 1% do orçamento do Estado para a cultura. Queremos que todos os jovens possam aceder aos mais altos graus de ensino, apostando na escola pública, reforçando a ação social escolar e pondo fim às propinas do ensino superior. Queremos avançar com uma política alternativa que assuma a necessidade de promover uma decidida viragem nas políticas ambientais. Queremos um Portugal com futuro e precisamos de uma política patriótica e de esquerda e um governo que a concretize. Uma política alternativa que não se submete nem à União Europeia, nem ao euro, que assume o direito soberano do país a definir a sua política económica, orçamental e monetária. Uma política que quer renegociar a dívida e libertar recursos para o desenvolvimento do país. Foi com a luta dos trabalhadores e das populações e a intervenção e a ação das forças da CDU que se avançou. Será com a CDU reforçada que se avançará na solução dos problemas dos trabalhadores e do povo. Camaradas e amigos, estamos neste combate eleitoral determinados a confirmar e alargar a nossa influência para crescer em votos e deputados, confiantes no trabalho realizado, no inquestionável papel desempenhado pelo PCP e pela CDU para levar para a frente do país a defender os interesses dos trabalhadores e do povo. Estamos nesta batalha eleitoral confiantes que todos os caminhos de reforço da CDU estão em aberto. Sim, camaradas, tem sido uma vaga de sondagens, tem sido um conjunto de anúncios que visam criar a ideia que as eleições já estão resolvidas porque as sondagens já votaram. E dizer-vos, camaradas, eu que vim ontem da Madeira, aliás, vim hoje, vim lá da Madeira, numa iniciativa de convívio, que estariam 500 participantes, e eu às vezes ao ouvir aqui alguns camaradas, aqui no país, dizer que está muito difícil, e as sondagens assim, e as sondagens para acolá. E camaradas, lá naquela Madeira, onde é difícil a luta daqueles camaradas, muito difícil, o que se via naquelas 500 pessoas que ali estavam era confiança, um sentimento de confiança. E obviamente não estou a dizer que aqui no nosso distrito é tudo mais fácil. Não é, camaradas. Nós, o sentimento que temos por esse país fora é que essa expressão que usamos, que os caminhos da CDU estão em aberto, ou seja, que neste momento ainda estamos a construir resultado e que o resultado final será muito determinado pelo empenhamento que tivermos nesta batalha eleitoral que aí está.
Sim, camaradas, confiança é necessário. Confiança e esperança. Porque é que nós não havemos de ir no contacto direto, olhos nos olhos para as pessoas? Então, não nos orgulhamos destas medidas positivas, do nosso empenhamento, da nossa proposta? O que é que temos a recear, camaradas? Estivemos com o povo, estivemos com os trabalhadores, estivemos com os mais desfavorecidos. Então, não é razão para termos confiança? Sim, devemos ter, camaradas, confiança no voto da CDU. Bem, o povo precisa desse voto. Viva a CDU!